Bom dia, meus amados, que a graça e a paz do Senhor esteja a sua vida, esteja inundando o seu coração nesse dia que o Senhor preparou para nos alegrar nele, né? Que a graça de Deus esteja nos abençoando, a misericórdia do Senhor que já se renovou sobre as nossas vidas. Quando nós acordamos pela manhã, a misericórdia do Senhor já se renovou sobre a nossa vida e Deus já preparou o nosso dia. Vamos dar continuidade à nossa meditação do livro de Salmos e nessa manhã eu quero convidar você a meditar no Salmo de número 95, que é um convite a louvar o Senhor, mas não apenas a louvar com a boca, a louvar com inteireza de coração, com integridade, porque o Salmo nos leva à obediência, a ouvir a voz do Senhor e também a obedecer às suas palavras, né? À tua palavra. Então vamos lá. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo de seu pasto e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Veja, amados, que o Salmo começa com um convite a louvar esse Deus Todo-Poderoso com júbilo, com alegria, porque Ele é o rochedo da nossa salvação. Ele é exatamente o nosso Salvador. Por isso devemos adorá-lo, louvá-lo, celebrar, glorificá-lo. E aqui parece ter um regente litúrgico, né? Conduzindo e clamando e chamando o povo para adorar esse Deus, glorificar, louvar e exaltar o Senhor. E ele diz por que devemos louvar o Senhor. Porque o Senhor é grande em poder, em majestade, porque o salmista usa a figura aqui das extremidades da terra para apontar e mostrar a grandeza de Deus e dizer que Ele é o Criador de todas essas coisas e por ser o Criador, Ele é maior do que a terra, porque a terra lhe pertence, os montes lhe pertencem, as profundezas do mar, o mar e tudo que neles há foram criados e por isso pertence a Deus e por isso Ele é maior do que todas estas coisas. O Senhor é também maior do que nós pertencemos a Ele, porque Ele nos criou. Então o salmista usa as extremidades aqui da terra para mostrar a grandeza do nosso Deus, o poder do nosso Deus, a majestade do nosso Deus. E é por isso que nós devemos louvar e exaltar o nome do Senhor. Então é um convite maravilhoso, convite para mim, convite para você, a louvar esse Deus, a se juntar e adorar e a glorificar esse Deus Todo-Poderoso. Mas vem então uma segunda parte desse texto,
que não deixa de ser uma repreensão. Há um convite para louvar, mas também há uma espécie de repreensão aqui a todos nós. O salmista diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. E essa expressão hoje, ela deixa o texto contemporâneo. Ela deixa o texto aplicável a nós hoje, a você e a mim hoje. Hoje, agora, diante desse vídeo, você está ouvindo a voz do Senhor. Então hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E ele relata aqui como aconteceu em Meribá e Massá. Essas duas expressões, Meribá quer dizer contenda e Massá quer dizer provação. É exatamente o período em que o povo estava ali passando pelo deserto, ali na peregrinação pelo deserto, onde esse povo muitas vezes se revoltava contra Deus, levantava contenda e endurecia cada vez mais o coração, não crendo no livramento, no socorro e na presença de Deus. Muitas vezes se revoltaram contra Moisés e contra a liderança de Moisés. E então há uma dura expressão em relação a esse povo. Esse povo que o texto então vai dizer que durante 40 anos o Senhor esteve desgostado dessa geração perversa. Porque eles não ouviam, não obedeciam e não estavam crendo na palavra do Senhor. E por isso o Senhor jurou na sua ira que eles não entrariam no descanso. Essa geração, todos aqueles que se revoltaram, que duvidaram, que murmuraram contra o Senhor, também contra Moisés, a liderança de Moisés ali, eles não entraram na terra prometida. Uma outra geração foi levantada por Deus para então entrar na terra prometida. Quando a gente olha para o livro de Hebreus, ali no capítulo 3, versos 7 a 19, o escritor de Hebreus aplica esse texto a nós cristãos, àqueles que hoje ouvem a voz do Senhor e se mantêm com o coração endurecido, não se curva diante do senhorio de Deus, não se curva diante de Deus, não reconhece o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, não entrega a sua vida para Jesus, não obedece às suas palavras e não se mantém fiel a Deus ou buscando cada dia mais ser fiel ao Senhor. Esses que se mantêm com o coração endurecido também não entrarão no descanso de Deus. E aí o escritor de Hebreus aplica essa palavra exatamente à salvação eterna, ao gozo da presença do Senhor, ao céu, ao estar lado a lado com o Senhor. Então há uma chamada, querido e amado irmão, para você, para nós, nesta manhã, nesse dia. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, assim como você já está ouvindo, não endureça o seu coração. Não permaneça com o coração duro. Não permaneça como em Meribá e como Massá. Não permaneça com esse coração insensível à voz do Senhor que está te chamando, que está apresentando para você hoje, agora, um convite. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Venha, se curve diante desse Senhor, reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entrega a sua vida para Ele. Confia nele, que o mais Ele fará.
Que possamos então, amados, que você, querido amado irmão e irmã, possa entender que esse é um chamado de Deus. Não é um chamado do pastor Renato, mas é um chamado de Deus para a sua vida. Não permaneça com o coração duro. Não experimente a ira de Deus. Não experimente a ira de Deus. Não permaneça com o coração duro. Entregue a sua vida para Jesus, porque aí você vai experimentar o amor, a graça, a misericórdia, a fidelidade de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus cuide de você. Que Deus faça resplandecer sobre ti o teu rosto e lhe dê a paz.